realmente não gostaria de hoje estar aqui para ter que falar para você, mas é extremamente necessário. Estamos passando em um momento muito especial da história humana. E apesar de termos informações, livros, internet, escolas, faculdades, nós ainda vivemos em um mundo de muita escuridão e de muitas informações distorcidas e desencontradas. De muito engano, de muita exploração, onde o forte ele prevalece contra o fraco, onde o mais poderoso explora aquele que não tem poder. Enfim, nós vivemos em um mundo de homens que se comportam e vivem como animais. E a lei da selva prevalece o mais forte. Hoje, a maioria das pessoas que tem mais conhecimento, que tem mais poder, exploram as que têm menos conhecimento, as que têm menos poder. Mas não foi para isso que Deus nos deu capacidades extraordinárias. Não foi para isso que Deus nos dotou com dons extraordinários. Não foi para isso que Deus nos capacitou com poder, com conhecimento, com riquezas. Deus dá bênçãos a pessoas para que elas estejam em posição privilegiada, a fim de descerem as pessoas que estão em posição deprimente, para que possa erguê-las. Jesus, quando esteve na terra, nos ensinou a nos dirigir a Deus como nosso Pai. Ora, se Ele é nosso Pai, e Ele é justo, e Ele é amor, como está escrito, então, meus amigos, significa dizer que, como um Pai justo, Ele dá aos seus filhos em igualdade, como filhos de Deus, como seguidores de Jesus Cristo, como irmãos que somos, em nome de Jesus, temos os mesmos privilégios, temos a mesma posição, temos o mesmo conforto e as mesmas facilidades. Se somos fortes, é para fortalecer os fracos. Se somos mais capacitados, é para ajudarmos os menos capacitados, para que eles, como nós, tenham acesso aos mesmos privilégios. Bem, de todas as injustiças, distorções deste mundo, não há como negar que a mais aberrante de todas é a distorção religiosa dos ensinamentos da Bíblia e através da iluminação do Espírito Santo, dos estudos da Palavra de Deus. Nós necessitamos continuar descobrindo, estudando e aprendendo as coisas de Deus. E hoje, quero convidar você para estudar o tema sobre os dízimos praticados nas religiões. Possivelmente você devolve fielmente 10% de tudo aquilo que você ganha para a sua igreja, para a sua religião. A questão é, esse dízimo de 10% daquilo que você ganha do seu salário, ele é bíblico? Ele foi praticado pela igreja de Jesus Cristo? Ele foi praticado pelos apóstolos? Os missionários da Bíblia, do Novo Testamento, eles viveram de um dízimo? A questão é, meus amigos, até que ponto aquilo que nós estamos acreditando, vivendo e ensinando é realmente o ensinamento da Escritura Sagrada? Eu quero convidar você hoje a descobrir comigo que o dízimo praticado pelas religiões, ele não tem fundamento, ele não está fundamentado em Cristo. Ele em nenhum momento foi ensinado por Jesus ou por seus apóstolos, ou praticado pela igreja cristã. A pergunta é, quem inventou esse dízimo de dinheiro praticado nas religiões de hoje, chamadas igrejas? Porque se você fizer esse curso inteiro e acompanhar os demais vídeos, nós vamos explicar o que é religião, o que é igreja, vamos explicar sobre o dízimo, sobre pastores, e você vai entender esses assuntos à luz do ensinamento de Jesus Cristo e da Bíblia Sagrada, de maneira que você será beneficiado com a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Por isso, eu quero convidar você neste momento a dirigir o seu pensamento a Deus, a voltar o seu coração para Deus e abrir a Escritura para descobrir este assunto. Você hoje vai descobrir que o dízimo praticado pelas religiões é uma invenção da Idade Medieval. Foi inventado por um governo religioso
no século VI, no século VII, no século VIII da nossa era. 500, 600, 700 anos depois de Jesus Cristo. E ele não é de nenhuma forma, absolutamente, o dízimo da Bíblia. O dízimo da Bíblia, em primeiro lugar, queremos esclarecer, é um dízimo de 10% daquilo que a terra produzia e daquilo que os fazendeiros dos seus gados produziam. Era uma lei cerimonial, provisória, transitória, que servia para sustentar uma família sacerdotal humilde, pobre e que não detinha poder de governo sobre as pessoas. Aquele dízimo, juntamente com os sacrifícios praticados pelos levitas, juntamente com o templo, juntamente com aquela casa de adoração, enfim, todo o contexto daquela lei cerimonial, inclusive a circuncisão, todos aqueles ensinamentos escritos e dados por Moisés, como parte da velha aliança, eram provisórios. E todos eles, quando Cristo morreu, perderam a validade. Até Cristo morrer, a lei de Moisés ainda estava em vigor. E ainda era correto seguir aquela lei, como uma luz menor que guiava para a luz maior, verdadeira, definitiva, que é Jesus Cristo. Mas até então, aquela luz, ela era uma luz provisória, que deveria então finalmente ser abolida por Cristo na cruz do Calvário. Vejam só, os homens que seguiam a Escritura Sagrada antes da vinda de Jesus, eles andavam seguindo a lei cerimonial, mas na vinda de Cristo, então agora eles participariam de uma nova aliança, feita no sangue de Jesus Cristo, não no sangue de animais. Portanto, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de Levítico, no livro escrito por Moisés, o terceiro livro da Bíblia. E ali, depois que Deus dá as instruções para a criação de um santuário na terra, que era uma figura provisória do santuário celestial, então Deus dá as diretrizes do que eles devem fazer. E Deus também escolhe uma família dentre as 12 tribos de Israel para ser a família sacerdotal, que era a família de Levi, do profeta Moisés. E dentro desta família, ele escolhe uma família, a família de Arão, o irmão de Moisés, para ser a família sacerdotal, que deveria então oficiar, servir, que deveria praticar as leis cerimoniais no santuário. E ali Deus, então, ele estabelece uma maneira pela qual aqueles homens se dedicariam exclusivamente à obra sacerdotal. De que eles viveriam? Bem, em primeiro lugar, era proibido a eles ter qualquer propriedade. Eles deveriam ser um povo humilde, porque eles simbolizariam Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, é o verdadeiro sacerdote, o único sacerdote entre Deus e os homens, o único mediador, do qual aqueles sacerdotes eram apenas figura. Por isso eles deveriam ser humildes, de vida humilde, deveriam viver entre os pobres, não poderiam ter propriedades. Era-lhes assegurado unicamente a sua casa. Eles deveriam ter uma casa para morar. Mas nada de riquezas, nada de luxos, nada de salários, não. Eles então trabalhariam unicamente, exclusivamente pela comida. E daí então Deus estabeleceu aquilo que nós conhecemos como dízimos. Então vamos ler o texto bíblico, o texto de Levíticos, capítulo 27, versículo 30 ao 32. Também, todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Eterno. Santas são ao Eterno. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou se é mau, nem o trocará. Isto é, não vai se verificar se o décimo animal, o décimo gado, ele é doente ou ele é são, ele é cego ou tem algum defeito. Não. Não importa como seja o décimo animal da sua fazenda. O décimo deve ser dedicado ao Senhor, entregue então para o serviço sacerdotal. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Verso 34, Levítico 27, 34.
São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então vejam o que diz o texto bíblico. O texto bíblico diz que é para dizimar aqueles que produzem grãos na terra, as dízimas da terra. Então se você produz grãos, disse Moisés ao povo de Israel, então vocês que produzem grãos, devem separar 10% da colheita para dedicar ao serviço de Deus, para sustentar a 12ª parte de um povo, de uma nação de milhões de homens. E aqueles que têm fazenda, que têm gados, sejam bois, sejam ovelhas, enfim, eles devem contar. Aquele que tinha 9 animais, ele não dizimava. Mas, a partir do momento que ele tivesse um 10º animal, então aquele 10º animal que ele produzisse na sua terra, esse animal deveria ser dado ao Senhor e não poderia, de forma alguma, escolher qual animal dá para o Senhor. Era o 10º, não importando qual fosse. Portanto, este texto de Levítico 27:30 é o texto fundamental, inicial, para a lei dos dízimos, dado ao povo de Israel enquanto vagueava pelo deserto. Que o dízimo ele é dado em duas etapas. Ele é dado em primeiro lugar para o sustento dos sacerdotes e para o povo de Israel enquanto eles vagueavam pelo deserto, foi 40 anos. E depois Moisés adapta essa lei para o lugar fixo de adoração. E isso ele faz só em Deuteronômio. Então esse texto aqui de Levítico 27:30 é o texto base para a lei dos dízimos. Havia outros tipos de profissões, diríamos assim, no meio do povo. Mas nenhum outro tipo de profissão dizimava na Bíblia. Nenhum ferreiro, nenhum comerciante, nenhum vendedor, em nenhum outro lugar você vai encontrar na Bíblia alguém dando um dízimo de dinheiro ou de uma outra profissão. Era exclusivo para aquele que tinha animais e aquele que produzia grãos. Por isso você não vai encontrar em nenhum momento alguém que tem uma outra profissão entregando dízimos para o santuário. Na verdade, meus amigos, Deus não estava erigindo uma empresa, Deus não estava fazendo um comércio, Deus não estava negociando e vendendo bênçãos a ninguém, absolutamente. Isso fazia parte de uma aliança chamada Velha Aliança, que nunca foi propósito de Deus estabelecê-la na terra. Ele o fez por causa da dureza do coração do povo, que não queria encontrar o seu Deus. Por isso Deus estabeleceu com eles uma velha aliança. Veja o texto bíblico de Êxodo capítulo 19, quando Deus chama Moisés para se comunicar e dar a mensagem dele ao povo. Quando ele tira o povo do Egito, ele disse o seguinte: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, então vocês serão a minha propriedade exclusiva, peculiar, especial, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras, disse Deus a Moisés, que você falará aos filhos de Israel. Êxodo capítulo 19, versículos 4, 5 e 6. Então veja, o propósito de Deus era fazer de Israel uma nação de sacerdotes reais, de sacerdotes a serviço do rei, sacerdotes que serviam a Deus para o mundo inteiro. Mas estes homens, eles não estavam de forma alguma preparados e não aceitaram aquilo que Deus queria. Então Deus teve que fazer com eles uma velha aliança. Eu quero que vocês vejam qual foi a resposta do povo. A rejeição, o momento da rejeição. Êxodo capítulo 20, depois que Deus deu os 10 mandamentos, o povo que tinha presenciado os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta, o monte fumegante. Então, quando Moisés desceu do monte, Êxodo capítulo 20, versículo 19, o povo disse a Moisés: Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que nós não morramos. Entenderam? Você entendeu?
Deus queria fazer do povo inteiro um povo de sacerdote. Mas o povo não quis. O povo disse: não, Moisés, você vai ser o sacerdote. Você vai falar conosco, não Deus. Não queremos que Deus fale conosco, nós queremos você. Então o povo estabeleceu ali quem? Um mediador. O povo estabeleceu para si um sacerdote. Respondeu Moisés ao povo: não temam. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. Então Deus entende a rejeição do povo. E Deus usará agora de um velho testamento, de uma velha aliança, para ensinar ao povo o seu amor e a sua salvação. E Deus disse a Moisés, em Êxodo capítulo 25, versículo 8, e me fará um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, que queria habitar dentro do coração das pessoas, dentro da mente das pessoas, ele estava impedido disso. E ele então diz para Moisés: faça um santuário, para que eu possa habitar no meio do povo. Mas percebam que esse não era o objetivo inicial de Deus. Ele usa este como um plano B. E através da velha aliança que ele estabelece com o seu povo, ele prepara o povo para aceitar Jesus Cristo. Para então crer no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus Cristo vem à terra, então Jesus Cristo, ele põe fim a esta velha aliança, a este santuário provisório simbólico, a este sacerdócio provisório simbólico. Ele põe fim a estas leis cerimoniais provisórias e simbólicas. Ele põe fim à circuncisão, ao sacerdócio e aquilo que sustentava a vida do sacerdote. No caso, aqueles dízimos de alimentos. Depois que Deus dá as instruções das leis cerimoniais em Levítico 27, versículo 30 ao 32, então Deus estabelece que nada se deve acrescentar a tudo aquilo que ele falou. Nada se deve mudar, nada se deve modificar. O que Deus quis dizer, realmente ele disse. Há uma passagem em Provérbios, capítulo 30, versículo 6, quero ler com vocês. Ele disse: nada acrescentes às suas palavras, disse através do seu profeta, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Então, quando as pessoas querem pegar esta lei dada a Israel, esta lei cerimonial provisória, que fazia parte de um templo que não existe mais, de um sacerdócio que não existe mais, quando eles quisessem justificar o seu dízimo religioso de hoje com aquele dízimo da Bíblia, eles então seriam achados mentirosos, porque Deus nunca falou isso. Essa lei Deus nunca deu. A lei que Deus deu através de Moisés, foi uma lei abolida. Quando Cristo morreu, o véu do santuário rasgou-se de alto a baixo. E tudo aquilo que era cerimonial provisório, ligado àquela casa de Deus, simbólica na terra, porque Deus não habita em casa, em templos feitos por mãos humanas. Então tudo aquilo deixou de existir. Aquele sacerdócio, e também aquela lei de dízimos, e a circuncisão, e os sacrifícios, e o cordeiro, e as datas religiosas, os 7 sábados cerimoniais, enfim. Todas aquelas instituições, elas deixaram de ter validade. Por isso, nunca foram praticadas pela igreja cristã, nem ensinadas por Jesus Cristo e seus apóstolos na nova aliança. Quem quer impor tal lei de dízimos sobre os cristãos é porque, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, 14 a 17, você vai saber por quê. É porque os sentidos deles se embotaram, diz o texto bíblico. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhes é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 até o 17. Ainda, se alguém insiste em fazer a bênção depender da prática cerimonial dos dízimos, que é uma lei levítica, e que não passa de alimentos, e foi engenhosamente transformada em dinheiro, na Idade das Trevas, na Idade Medieval, 600 anos depois da morte de Cristo. Contudo, nós,
Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Contudo nós, não só eu, porque há muitos irmãos que têm descoberto essas maravilhas na Bíblia, descoberto as distorções da história, através da história. Por isso nós também juntamente com os apóstolos de Cristo, nós todos aqueles que estão fundamentados na nova aliança, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando em astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Adulterando a palavra de Deus astuciosamente, num passado distante, há 1.300, 400, há 1.500 anos atrás, e tornaram esse dízimo religioso um requisito de bênção ou maldição para os cristãos. Porém, Gálatas capítulo 3, verso 10. Porém, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, se alguém quer restaurar a lei dos dízimos, terá que restaurar tudo mais que a lei cerimonial diz, como o sacerdócio levítico. Vai ter que procurar onde é que tem levita no mundo, para chamar eles para restabelecer um sacerdócio, porque o dízimo era para eles. E outra, viu? Não é dízimo de dinheiro, não. Aí tem gente que diz assim: não, mas naquele tempo na Bíblia não tinha dinheiro. Quem ensinou isso a você? Está completamente alheio à história da Bíblia ou à história comum. Dinheiro existe desde que existe civilização. Abraão comprou a sepultura da sua esposa com o que, diz a Bíblia? Com dinheiro. José, quando seus irmãos foram comprar trigo no Egito, foram comprar trigo com o quê? Com dinheiro. E tudo isso é anterior a Moisés. O que mais que era feito com dinheiro? Segundo a história bíblica ou a história comum? Escravos eram comprados com o quê? Com dinheiro. O próprio José foi vendido por dinheiro pelos seus irmãos. Examine a Bíblia e você vai ver que Abraão tinha muito dinheiro, diz a Bíblia. Tinha prata, Abraão. Tinha ouro, Abraão. Tinha muito dinheiro. Escravos comprados e escravos nascidos em sua casa. É lógico, porque Deus não estabeleceu um sacerdócio para viver de dinheiro do povo. Aquele sacerdócio deveria simbolizar Jesus Cristo. Deveria ser humilde. Deveria ter uma vida completamente desobstruída dos bens materiais. Deveria ser um povo dedicado exclusivamente à obra da caridade e da misericórdia. Nós vamos ver ainda neste vídeo como nós podemos dar dinheiro para Deus, e vamos descobrir que não tem nada a ver em dar dinheiro para fortalecer um governo religioso. O governo religioso foi inventado primeiro e depois como sustentar esse governo religioso. Então eles inventaram a lei falsa, que eles chamaram de dízimo, para poder dar suporte financeiro para o governo deles. Que nada mais é do que a criação de um domínio falso. Que futuramente, nas outras palestras, você vai descobrir exatamente o que é esta abominação desoladora. Então, se alguém quiser restaurar a lei dos dízimos, terá que restaurar tudo mais que a lei cerimonial diz. O sacerdócio vai ter que ir lá no Monte Sião, destruir a mesquita e reconstruir o templo de Israel, lugar onde tinha que ser levado obrigatoriamente os dízimos, porque era obrigado pela lei levar o dízimo ali. Terá também que restaurar os rituais do santuário, porque são inseparáveis do próprio santuário. E isto é a parte mais difícil de fazer, porque vai ter que comprar uma guerra com os muçulmanos, né? Também terá que restaurar a circuncisão, os sacrifícios, os rituais, os 7 sábados cerimoniais, enfim, tantas leis dadas ali por Moisés.
Agora, se para sermos salvos temos que dizimar, pegar 10% do que a gente ganha e dar para um governo religioso, e se a bênção e a maldição depende desta lei, Gálatas capítulo 2, 21, segue-se que Cristo morreu em vão. Se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Deus, ele não está condicionando sua bênção às obras humanas. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Ele deu, é gratuito. Evangelho da graça de Deus é gratuito. Aquele que tem fome, venha. Aquele que quer, venha sem dinheiro e sem preço. Comprem sem dinheiro e sem preço. Jesus disse, quem tem sede, vem a mim. E de graça receba a água viva. Se Deus deu seu Filho, porventura cobraria agora as demais bênçãos. Acontece, meus amigos, que aquela voz satânica que ecoou pelo espaço, quando Jesus morria na cruz, dizendo, ele disse que era filho de Deus, agora por que Deus não vem tirá-lo da cruz? Você disse que você era filho de Deus, mas Deus não ama você porque você está aí sofrendo, porque você está aí morrendo nessa cruz. Esta pregação satânica foi copiada pelos seguidores de Satanás, pela deturpação das religiões, ensinando que Deus só está com aqueles que têm prosperidade financeira. Jesus Cristo estava morrendo na cruz. E, ao morrer na cruz, segundo a ótica humana do mundo e de Satanás, ele estava sendo completamente derrotado? Deus não estava com ele? Acontece, meus amigos, que nós não podemos medir se Deus está conosco ou não, pelos bens materiais. Todos os apóstolos foram pobres e morreram pobres. E a maioria esmagadora de todos os cristãos que hoje existem no mundo são pobres. Muitos deles não têm o que comer. Mas não significa que eles não são abençoados por Deus. Porque Deus tem um reino, mas é o reino dos céus, não é da terra. Nós aqui somos peregrinos e estrangeiros, não temos aqui morada certa. Nada do que há aqui neste mundo, e inclusive está escrito, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Eu não estou dizendo que não podemos ter coisas aqui. Eu estou dizendo é que se temos ou não temos, isso não depende de um favor exclusivo de Deus, em troca de alguma coisa que você está dando para Ele. Se fosse assim, todos os cristãos sinceros seriam riquíssimos, os mais ricos da terra. Então o reino dos céus não seria dos céus, seria da terra. Nós agonizamos agora e sofremos agora por amor a Jesus Cristo, para então, como Jesus Cristo foi humilhado, nós completemos a sua humilhação, para que quando Ele se manifestar em glória, nós também sejamos manifestados em glória com Ele. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Continuando o texto bíblico, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem vos impediu de continuar a desobedecer a verdade? Paulo dirigiu estas palavras aos cristãos da Galácia, porque eles, enganados por falsos cristãos, que ainda insistiam com a lei de Moisés, diziam que eles não seriam salvos se eles não circuncidassem. Meus amigos, o que a circuncisão era para os judeus, é a lei falsa dos dízimos para os cristãos hoje. Eles impõem a mesma coisa, e da mesma forma decorrem na mesma condenação. O dinheiro se tornou hoje, para as ordens religiosas e para os cristãos, que eles conseguem dominar um fator de bênção ou de maldição. Deveriam, contudo, modificar o nome de dízimo, porque o dízimo bíblico não tem nada a ver com o dízimo religioso praticado hoje. Deveriam mudar o nome para imposto religioso, mensalão religioso, tributo religioso, qualquer outro nome,
Mas não pode usar o nome dízimo bíblico, porque isto é corromper, modificar, adulterar a palavra de Deus. O dízimo é uma lei cerimonial de alimentos para um sacerdócio levítico da lei de Moisés, pertencente a um sacerdócio imperfeito, provisório, de um templo feito por mãos humanas, cujos serviços foram completamente abolidos. O dízimo de hoje praticado pelas igrejas não é o dízimo bíblico. E também não pode ser assim chamado. É como o batismo praticado com um pouco de água na cabeça. É chamado como batismo, mas na verdade, mundialmente conhecido como batismo, mas na verdade, não pode ser chamado de batismo, porque batismo na Bíblia, a palavra grega batismo, significa mergulhar, mergulhar em água. Então, tanto a palavra batismo, como a palavra dízimo, está com um sentido completamente adulterado, corrompido, fazendo a Bíblia dizer o que ela nunca disse. O falso conceito está embutido na cabeça. E aí quando você olha, você vê esse falso conceito como se fosse verdade. Mas é uma adulteração, uma modificação. É uma transformação ilegal daquilo que está escrito. Eu não entrego um dízimo dos meus rendimentos para uma organização religiosa, porque eu sou seguidor de Jesus Cristo e não dos homens. Jesus, ele nunca pagou ou entregou um dízimo para uma organização religiosa. Você pode dar vários motivos para isso, mas o primeiro deles não é porque ele não era fiel à lei de Moisés, porque Jesus cumpriu a lei de Moisés à risca. O motivo real é porque Jesus era carpinteiro. Carpinteiro não dizimava. Era produtor de grãos que dizimava. Era produtor de gado que dizimava. Jesus não tinha fazenda. Jesus não era agricultor. Jesus era carpinteiro. Por isso Jesus nunca dizimou. Mas ele foi fiel à lei de Moisés. Em todo o tempo ele cumpriu a lei de Moisés. Mas não com respeito aos dízimos, porque ele era carpinteiro. A promessa da salvação, segundo está escrito em Apocalipse 2:26, Jesus disse, é para o vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras. Jesus Cristo, ele não estabeleceu o dizimar como uma obra sua que deveria ser imitada, nem tampouco dos apóstolos, nem de qualquer cristão. Não há um verso na Bíblia em que a igreja de Cristo praticava a lei dos dízimos. Nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, nem Barnabé, nem nenhum dos cristãos do Novo Testamento, da igreja de Cristo, nenhum deles, em nenhum momento, em nenhum lugar da Escritura, é dito que eles praticavam essa lei de dízimos. A lei levítica com o sacerdote, os dízimos que o sustentavam, a circuncisão, sinal desta velha aliança, o templo, que era chamada casa de oração, casa de Deus, um lugar físico, um lugar fixo para adorar a Deus, os rituais e os sacrifícios, tudo isso era um ensino provisório, Gálatas 3:24, e serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. E tendo vindo a fé, já não estamos subordinados ao aio. O aio é uma expressão jurídica para significar que quando você é um menor e os seus pais, eles estão ausentes, eles faleceram, algum motivo assim. A palavra é usada curador. Então você, segundo a justiça, é colocado na tutela de um curador, até que você complete a maioridade. Você é dito como sendo colocado em escravidão. Uma criança, um escravo. Mesma coisa no contexto do que Paulo está ensinando. Quando chega o momento da maioridade, então você assume plenamente propriedade daquilo que é seu, mas que ainda não estava em seu poder. Jesus Cristo, ele veio, e ao morrer na cruz do Calvário, e ao pregar a verdade, ele nos tirou da escravidão do aio, de tudo aquilo que era provisório,
de tudo aquilo que era uma luz menor, porque ele é a luz maior, verdadeira, total, definitiva. Assim, o templo construído por mãos humanas, o sacerdócio carnal, imperfeito e mortal, os dízimos que o sustentava com comidas, pois jamais foram dinheiro, as bebidas, as abluções e toda sorte de rituais, constituíam a lei cerimonial que foi dada por Moisés 430 anos depois de Abraão, Gálatas 3:24. E era sombra, Hebreus capítulo 9, versículo 10. Era sombra dos bens vindouros, os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. É nesse momento agora que muitos vão pegar o profeta Malaquias. Vão abrir lá em Malaquias capítulo 3:10 e dizer que quem não dá o dízimo para a igreja está roubando Deus. Meus amigos, eu já vi texto bíblico ser distorcido, mas esse é o pior de todos. Em primeiro lugar, temos que lembrar que Malaquias defendeu a lei dos dízimos de alimento de que falou o profeta Moisés, para que houvesse comida no templo e jamais dízimo de dinheiro. Isso ele falou porque viveu no regime da lei de Moisés 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo. Malaquias mesmo foi claro em seu discurso, baseado no que ele mesmo disse, a aliança de Levi. Malaquias capítulo 2, verso 8. Malaquias escreveu para defender a lei de Moisés. Malaquias capítulo 4, versículo 4. Malaquias é um profeta da velha aliança e não da nova aliança. Se você for seguir o que Malaquias disse, você terá que pegar 10% do que o seu gado tem, 10% do que o seu grão produz, e levar lá para Jerusalém e entregar. Não é para a tribo de Judá, não é para qualquer israelita, é para a tribo de Levi. Malaquias foi um profeta da velha aliança e não da nova aliança, depois que Jesus Cristo veio, 400 anos depois de Malaquias, e ele morreu na cruz do Calvário. Efésios capítulo 2, verso 15, diz que ele aboliu na sua carne, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aboliu na sua carne, ele destruiu completamente com aquilo que era provisório. A lei dos mandamentos na forma de ordenanças. E Colossenses capítulo 2, 24. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz. Desta forma, não há um verso no Novo Testamento em que algum cristão praticou a lei de Moisés quanto aos dízimos. É por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que nenhum profeta do Novo Testamento se levanta contra esta igreja que não dizimava, que não praticava essa lei de dízimos. Por quê? Porque era uma lei de Moisés. Ora, a igreja do Novo Testamento, tão próspera, tão grande, tão expansiva, nunca praticou essa lei dos dízimos de Moisés. Mas nenhum profeta se levantou para repreendê-lo, como fez Malaquias, em Israel 400 anos antes. Mas quando algum cristão quis obedecer à lei cerimonial, circuncidando-se, então se levantaram profetas no Novo Testamento para dizer que não estavam obrigados a restaurar a lei de Moisés. Que Jesus Cristo, ao morrer, aboliu esta lei provisória. Se alguém está pensando que tem que pegar 10% do que ganha para sustentar um pastor, o dízimo do seu salário, a pergunta é, onde está no Novo Testamento este verso? Amigo, em lugar nenhum. Nunca a igreja de Cristo, ou qualquer cristão, recebeu dízimo no Novo Testamento. Esse mandamento foi promulgado pelo homem, e não por Jesus Cristo, nosso pastor, único pastor verdadeiro, a quem devemos seguir. Afinal de contas, temos que responder à pergunta, então, quem inventou esse dízimo de dinheiro? Quando inventou esse dízimo de dinheiro? Por que inventou esse dízimo de dinheiro? Para que inventaram esse dízimo? No 6º século, depois da morte de Jesus, quando a igreja de Cristo não era como nos dias apostólicos, então já nem podemos dizer que era a igreja de Cristo.
conhecida desde aquele tempo como Igreja Romana, ou Católica Romana, do Papa, foi quem inventou esse dízimo. No início, era algo voluntário para sustentar o novo governo que se estabeleceu na Terra. Até então, todos os governos da história do mundo eram governos religiosos, mas nenhum deles era um governo em nome de Jesus Cristo. Surgiu agora no cenário mundial um novo governo religioso em nome de Jesus Cristo. E era uma mescla de Roma com uma mistura dos ensinamentos de Jesus Cristo. Isso foi uma novidade, o governo religioso de Jesus Cristo. Então, esse governo precisava de poder, e vocês sabem que eles teriam poder no dinheiro. Esse novo governo, que é uma continuação do Império Romano religioso não cristão, ele usou o nome igreja. Anos depois da invenção desse governo religioso e desse negócio chamado dízimo, então, já não era suficiente uma colaboração voluntária de 10% do que se ganhava. Foi então que em 785, depois de Cristo, o fervoroso rei Franco, da França, Carlos Magno, fervoroso, zeloso, defensor do catolicismo romano, então ele criou esse dízimo praticado pelas igrejas até o dia de hoje. Ele, em 785 depois de Cristo, baixou o decreto do dízimo praticado hoje ainda pelas religiões. Onde você pode encontrar e fundamentar isso historicamente? Bem, para você ver a história da criação do dízimo religioso, você pode consultar a enciclopédia Rialp, enciclopédia americana. Mas talvez você não conheça essa enciclopédia. Não se desespere. Eu agora há pouco tempo não sabia, foi uma novidade para mim, porque eu descobri estas coisas unicamente com a Bíblia, e depois que me veio ao entendimento estas palavras, então eu comecei a pesquisar na história para saber onde surgiu esse falso dízimo. E aí então eu encontrei a enciclopédia Rialp. Mas eu queria algo que o brasileiro pudesse ter acesso. E orei, pedi a Deus. E finalmente me veio aquela convicção de procurar a enciclopédia Barça, que muitos de vocês talvez tenham até em casa. Eu abri a enciclopédia Barça no verbete dízimo. Caros amigos, é impressionante como ali está contada a história do surgimento do dízimo que hoje se pratica nas religiões. Pega a enciclopédia Barça. Aquele registro é fiel da história. E o decreto de 785, onde você pode encontrar fundamentação? Eu vou citar para você, já citei a enciclopédia secular mais importante da nossa língua portuguesa. Agora eu vou citar uma autoridade religiosa, a mais importante do meio religioso, conhecido por todos os estudiosos da religião cristã. O Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, sob o verbete dízimo, na página 601. Ali está o decreto de Carlos Magno. Você pode ler o artigo completo, da página 595 à página 601. Ali está declarando o surgimento do dízimo praticado pelas religiões. Esse Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, primeiro foi publicado na Alemanha, muitas décadas atrás. Pelo sucesso da obra publicada por grandes estudiosos, ela foi reproduzida nos Estados Unidos algumas vezes e editada. Finalmente ela foi trazida para o português aqui no Brasil. E hoje ela é uma edição única na sua mais nova publicação. Você pode encontrar com facilidade. Ali no verbete dízimo tem a explicação deste decreto de Carlos Magno que fundamenta este falso dízimo. Então, pervertendo as escrituras, os líderes religiosos da Idade das Trevas, Idade Medieval, que foi o período governado pela religião católica romana, foi o Império Romano religioso cristão, que por 1000 anos dominou o mundo. Por este período, a prosperidade, a riqueza,
a ganância, o luxo e tudo mais que possa existir foi dado ao governo religioso, através de um falso governo religioso, através de um falso dízimo bíblico. Perverteram as Escrituras, esses líderes, nesse período que foi conhecido como Idade das Trevas, a noite escura da terra, enfim, esses 1000 anos, auxiliados pelos reis, porque era junto a religião e o poder político. Criaram então um sistema financeiro inteligentíssimo, deturpando o que Deus havia dado para o povo de Israel. E deram a ele o nome de dízimo. Falsificaram a religião de Jesus Cristo. E a idade das trevas ainda não acabou para a maioria dos cristãos. Ainda estamos saindo da caverna, ainda estamos saindo da idade das trevas. Que não haja orgulho nesta questão, que sejamos humildes e reconheçamos que nós erramos, acreditamos errado, para que nós possamos mudar. A Igreja Católica inventou o dízimo de dinheiro e também inventou o governo religioso. E ela é considerada pelos evangélicos, pelos protestantes, como sendo a besta do Apocalipse, como sendo o Papa, o representante de Satanás. Reconheceram a falácia da criação de um governo religioso no nome de Jesus. Reconheceram tantas instituições da Idade Média como sendo falsas e não bíblicas. E daí surgem muitos movimentos cristãos. Mas essa Igreja Católica Romana, do Papa, que eles consideram a besta, o representante de Satanás, que criou esse falso dízimo, reconheceu a falácia do dízimo religioso. E o Papa Bento XVI extinguiu o termo dízimo do 5º mandamento da Igreja, promulgado em 28 de junho de 2005 e republicada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E eles entendem que com o tempo as pessoas vão mudar as suas palavras, se adaptar a essa mudança feita pelo Papa Bento XVI, que reconheceu a falácia da invenção dos dízimos. Roma criou e Roma matou. Mas os cristãos ainda estão copiando Roma. Não só o governo de Roma, como copiando a maneira que este governo tem poder. Eu gostaria de ter todo o meu dinheiro de volta. Por 15 anos que eu fui enganado. Achei que estava dando dinheiro para Deus. Mas na verdade, eu estava sustentando uma empresa religiosa. Um governo de homens. A pergunta é, será que vão devolver o meu dinheiro para que eu possa de fato entregá-lo para Deus? Se eu quiser depositar um dinheiro na conta de Jesus Cristo, alguém aí sabe o número desta conta? Daqui a pouco eu vou dizer para você qual o número da conta de Jesus. Se você quiser dar dinheiro para Deus, eu vou ensinar como. Não que eu de mim mesmo saiba alguma coisa, mas simplesmente eu vou mostrar para você na Bíblia o que a Bíblia diz sobre este assunto. E você vai entender. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Elas não seguirão a outro, mas elas seguirão a mim. Eu vou guiá-las. Sem falar em todas as injúrias, em todos os falatórios indevidos, sem falar em todas as perseguições que temos que sofrer por acreditar diferente. Não em uma nova verdade, senão na verdade antiga, ensinada e praticada por Jesus Cristo. Meus amigos, hoje, acreditar no certo é entendido como errado. Acreditar na verdade é entendido como acreditar na mentira. E para muitos, acreditar na mentira é verdade. Para muitos, aquilo que não é verdadeiro é verdade. Estão com mensagens dentro de sua memória e por isso não conseguem compreender aquilo que está sendo anunciado. Graças a Deus, que apesar de toda injustiça praticada pelos governos religiosos em nome dele, ele foi maior na minha vida. E hoje, olhando para ele sem os óculos do engano, sem os óculos da falsa religião criada pelos homens,
eu posso afirmar que Ele é justo. Justo com seus filhos. E que no reino dele não há exploração nem desigualdade. Eu amo mais Jesus. Eu te amo mais, Jesus. Mais do que nunca. Eu celebro a tua bondade, a tua justiça. Porque tu és o Rei eterno. Somente tu és o Senhor. Somente tu és o meu pastor. E posso dizer, nada me falta. Louvado seja o Eterno. Porque agora o Eterno passou a reinar. Passou a governar. Na minha vida, eu deixei com César o que é de César, entendi. E deixei com Deus o que é de Deus. Aconteceu a separação dos poderes. Aos homens o governo do mundo. A Deus, em Jesus Cristo, o governo da fé, do reino de Deus. Jesus virá buscar o seu rebanho, e não o rebanho do pastor fulano, do pastor cicrano, do pastor A, do pastor B. Pois os que se apropriam de ovelhas alheias são ladrões e salteadores. Quem dera entendessem o que significa a resposta de Jesus Cristo ao desafio dos líderes religiosos. Mateus 22, 21. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A cara de César ainda está no dinheiro brasileiro, e o rosto de Deus está no rosto de todos os homens. O teu rosto, Jesus, está no rosto dos homens, dos fiéis, dos pequeninos, dos esquecidos, dos explorados, dos fracos, dos pobres. Que os líderes religiosos entendam esta mensagem e deixem o governo deste mundo com os mundanos. E deixem o governo religioso com Jesus Cristo. Agora é o momento de aproveitar a democracia. Se candidatem a líderes legítimos no mundo do povo e possam, em nome do povo, pelo povo e para o povo, governar. Mas não fazer isso em nome de Deus. Quando os apóstolos pensaram em um governo religioso liderado por Cristo e partilhado com eles, Jesus lhes disse, Marcos capítulo 10, verso 42 a 45. Primeiro Jesus chamou eles assim. E aí Jesus falou assim: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles as suas autoridades, os seus maiorais, aqueles que são maiores, postos em cima, exercem a autoridade. Marcos 10, 42. Mas entre vocês não é assim. E aí vem a pergunta: como é, Jesus? Se não é assim uma pirâmide, então como é? Jesus disse, é o contrário. Continuando, Mateus 10, 43. Se alguém quiser se tornar grande entre vocês, ou seja, se alguém quer se colocar acima entre vocês, será esse o que vos serve. E quem quiser ser o primeiro em privilégios, que é o primeiro lugar, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Marcos 10, 42 a 45. Foi isso que Jesus disse aos apóstolos que estavam equivocados, pensando que Deus teria um governo na terra. E então Jesus iria governar e eles governariam com Jesus. Teriam poder, autoridade, seriam colocados acima, no pináculo da pirâmide. Mas a questão é que Jesus disse, se você quiser ser o primeiro, então seja o último. Ou seja, todos os irmãos têm o mesmo privilégio. São irmãos, são iguais. O único que está acima deles é Jesus Cristo. Então se você quer ter uma posição maior, você está enganado, ele disse aos apóstolos. Vocês têm que descer para o mais baixo nível. Ou seja, você vai ser o último a comer. Se você quer ser maior do que os outros. Você vai ser o último a ter uma casa. Se você quer ser maior do que os outros. Maior aqui não é sentido de orgulho, é sentido de se colocar acima, em posição maior, de elevação. Então você será o último em todas as coisas. É isso que Jesus disse para repreender aquele falso engano que estava na mente dos apóstolos, de querer ser superior, acima, governo,
domínio sobre homens. Enquanto os fariseus exerciam o governo religioso sobre as pessoas, elas não puderam receber o único e verdadeiro pastor, nem puderam entrar no reino de Deus, ou seja, no governo de Deus. E eles mesmos, enquanto exerciam a administração religiosa, eles mesmos não deram a Deus o que é de Deus. Enquanto existir governo religioso, o homem estará tomando nas mãos o que é de Deus. Só Deus pode governar sobre os fiéis. E isso ele faz através unicamente de Jesus Cristo. Os líderes religiosos estão aprisionando pessoas a si mesmas. Aprisionando os homens à sua forma de fé. A vida dos homens que confiam em sua liderança religiosa é transformada à base da pirâmide do seu governo religioso. Quando Jesus falava do reino dos céus, é porque é dos céus mesmo, e não da terra. Eu continuo orando, agora mais do que nunca, com uma clareza maior. Venha Deus, venha a nós o teu reino, que venha o reino dele, porque o reino dele está vindo. Mas, enquanto este reino não vem, ele é um reino espiritual, que está no meio dos homens, e que está dentro dos filhos de Deus. São Lucas 17, 20 e 21. Jesus foi interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E Jesus respondeu para eles. Sabe por que eles fizeram essa pergunta para Jesus? Porque muitas pessoas estavam sendo expulsas da religião, do templo, da igreja. E elas estavam agora sem um lugar fixo para adorar a Deus. Elas estavam agora sem um governo religioso para dedicarem a sua devoção. Mas elas estavam agora entendendo a verdade. Por isso eles perguntaram, quando vai vir esse reino? Nós queremos ver para onde que as pessoas vão, a quem que elas vão estar submissas. E aí então Jesus responde. Ele disse, não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem vão dizer, ele está aqui ou lá ele está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Jesus responde assim aos fariseus, o reino de Deus está no meio de vocês, o governo de Deus, o domínio de Deus está no meio de vocês. E vocês não estão percebendo, porque o reino de Deus é espiritual. Ele acontece agora espiritualmente, falando no coração daqueles que se tornam filhos de Deus através de Jesus Cristo pela fé. Você pode entrar agora no reino de Deus, ao sair do reino, do governo, do domínio dos homens. E livre se tornar súdito do reino de Deus. E Deus adota você, muito mais do que um súdito, um escravo. Ele faz de você filho, e você se torna filho do rei. E então você participa do reino de Deus, como filho. Quem rejeita qualquer governo religioso e faz de Jesus o seu único pastor, vivendo as práticas e os ensinamentos de Jesus Cristo, ensinamentos estes de caridade, então ele está vivendo a religião de Deus. O que passa disso é a religião dos homens. Através do governo religioso, então os mercadores da fé, como empresários que são, praticam o mercado ilegal e clandestino, o comércio das almas, de pessoas. O nome do negócio, igreja. Os nomes sagrados, Deus, Jesus, Bíblia, são apenas usados como propaganda do negócio, como produtos de um mercado. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Em Cristo nos foram dadas todas as coisas, todas as bênçãos de Deus. Não há bênção maior para recebermos posteriormente. Se Jesus é o seu pastor, nada falta para você. Todas as bênçãos Deus já lhe deu. Ele não precisa de dinheiro para abençoar você. Em nenhum momento. As bênçãos já são nossas pela fé, por acreditarmos em Jesus Cristo. Nós já temos tudo que Deus nos prometeu.
mas como os homens estabeleceram líderes religiosos para si mesmos. Então há uma fome insaciável. Os homens estão perdidos, sendo conduzidos por outros homens. Jesus disse, cegos guiando cegos. Na verdade, não é porque a pessoa que está guiando não tem entendimento, não tem inteligência, não tem sabedoria. Tem sim. E não tem pouca não, tem muita. Faz o povo trabalhar para si, de graça. Ainda paga para trabalhar para si. Enquanto os irmãozinhos estão na fila do SUS, tem a maior e melhor cobertura de planos de saúde. Então não são, em nenhum momento, cegos no sentido do mundo, não. No sentido do mundo, eles veem com 4, 5, 6, 10 mil olhos. Olham por todos os lados. São muito diferentes dos santos de barro. Santos de barro têm olhos, mas não veem. Esses santos religiosos têm olhos e veem muito bem. Enxergam longe. Aqueles outros lá de barro têm mão, mas não pegam. Esses pegam. Pegam em grandes quantidades de dinheiro. Então, negócio da fé é um negócio extremamente próspero. Está prosperando. As pessoas voltam sempre, inadvertidamente, pagam alto por isso. Voltam sempre à mesma fonte dos homens. São eles os homens dominados, escravizados. São eles uma fonte inesgotável para os governos religiosos, para os multimilionários que exercem o comércio, cujos gerentes do negócio podem dizer, eles sim podem dizer que nada lhes falta deste mundo, porque tem tudo. Nós não podemos conseguir por dinheiro aquilo que Deus nos deu gratuitamente. E tudo nos foi dado em Cristo pela graça mediante a fé. Se Deus entregou o seu Filho gratuitamente para conceder vida eterna ao que crê, porventura Ele estaria agora cobrando dinheiro dos fiéis para poder dar outras bênçãos? Estaria Deus cobrando de você dinheiro para poder te abençoar? Os homens pintaram Deus como um mercador, um empresário. Eu te abençoo, mas você me dá dinheiro. Na verdade, meus amigos, o Evangelho de Deus faz bem pobres, mas o Evangelho dos homens faz bem a eles mesmos que pregam este Evangelho. Deus é representado como sendo mesquinho pelos pregadores que estão refletindo o seu próprio caráter interior, pois são mesquinhos na compreensão espiritual e estão, por assim dizer, profanando o sangue da nova aliança, insultando o Espírito da graça. Cumpre-se a palavra que diz, conforme está escrito em 2 Pedro, pode ler na sua Bíblia, capítulo 1 até o versículo 3. Atente bem para esta leitura. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, e aí Pedro falando, se referindo ao passado, no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vocês falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, quer dizer, uma destruição surpresa. E muitos seguirão as suas práticas imorais. Agora eu vou abrir um parênteses aqui para a descrição de Pedro. Práticas imorais. Eu pergunto, será que há algo mais imoral que aconteça na religião do que a exploração financeira praticada em nome de Deus? Será que há algo mais imoral que possa existir do que pastor fazendo campanha de cura na sua igreja e dizendo que a pessoa faça um sacrifício, que venda o seu apartamento ou que pegue 10% do que ele ganha e dê para a igreja? E daí, se a pessoa vai e bate o carro, ou se a pessoa vai e está passando por um problema na sua família, um problema financeiro, ou se ela perdeu o emprego, daí o pastor vai na sua casa e diz, irmão, você está sendo fiel nos dízimos, irmão. Isso é porque você falhou. No entanto, meus amigos, enquanto os irmãos têm que depender da fé para viver neste mundo, os líderes religiosos
dependem disso aqui. O irmãozinho, para ter saúde, tem que depender da cura. O líder religioso tem plano de saúde. O irmãozinho tem que crer na fé que o carro dele vai ser guardado. Mas o líder religioso tem plano, tem seguro do seu carro, tem seguro de vida, tem a melhor escola para os seus filhos, tem a melhor casa da cidade, do bairro. E o irmãozinho, não é pecado ter casa, ter piscina, ter carro, viajar o mundo inteiro, se hospedar no hotel de 5 estrelas. Pecado é fazer isso em nome da religião, em nome de Deus. Isso é um pecado grave. Há muitos homens de Deus fazendo isso. Há muitos homens de Deus colocados no lugar errado. Mas eles são homens de Deus, mas não o suficiente para perceber que almoçar na churrascaria de R$50, enquanto tem muitos irmãos que não têm o que comer. Eles são homens de Deus, mas não que enxerguem suficiente para perceber que isso é pecado. Quero chamar a sua atenção agora para você depositar dinheiro na conta de Jesus Cristo. Eu descobri, eu não sabia, mas eu descobri que Jesus Cristo tem uma conta corrente, e você pode depositar o dinheiro diretamente para Ele. E faça isso, e você será realmente recompensado. E você vai ver que aqui não tem um jogo de interesses, nem Deus está comprando você, nem a sua fé. Continuando ainda Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. E muitos seguirão as suas práticas imorais, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Meus irmãos, existe maior difamação do caminho da verdade que possa o governo religioso estar dando com as suas práticas imorais de toda espécie? Por que isto acontece? Por que o líder religioso estuprou a criança? Estuprou a mulher? Por que o líder religioso saiu com a mulher do irmão? Por que há casos de pedofilia? Aí dizem, não, isso acontece em todos os lugares. Meu irmão, isso acontece em todos os lugares, sim, meu amigo. Mas isso não acontece onde Deus governa. Isso acontece onde o homem governa. E acontece que aos homens darem para si mesmos líderes religiosos, tomando o lugar de Jesus Cristo e sustentando o governo religioso, deram para eles acesso à sua intimidade que pertence unicamente a Jesus Cristo. O problema não é que padres não casam, porque tem pastores casados praticando as mesmas barbaridades. O problema é que estes homens são ovelhas e devem viver como ovelhas e deixar o lugar de líder religioso para Jesus Cristo. Aí vai acabar todo esse problema. Nós temos que matar o mal na raiz. É uma expressão. Ou seja, nós temos que resolver o problema na sua origem. E a origem do problema é liderança religiosa. Homens sendo guiados por homens. Quando Jesus disse, são cegos guiando os cegos, não é porque aquele que guia não tem inteligência e não tem visão. É que aquele que guia tem uma visão mundana. Porque aquele que tem a visão espiritual, ele não guia ninguém. Jesus é o guia, Jesus é o pastor, Jesus vai à frente e todos nós somos irmãos iguais. E olhamos uns para os outros no mesmo nível e não um acima do outro. Continuando. Também, movidos de ambição por dinheiro, disse Pedro, profetizando, farão comércio de vós. Com palavras fictícias, palavras inventadas. Farão comércio de vós com invenções. O dízimo religioso é uma invenção de homens. E através de uma religião forjada no cartório, é feito comércio de você. Você é parte do comércio dos homens. Mas faz muito tempo que o juiz está alerta, diz Pedro. E o destruidor deles está acordado. O juízo vai chegar. E no dia do julgamento, quando todos tiverem que comparecer perante Deus, Deus não vai perguntar se você deu 10% do que você ganha para sustentar um governo religioso. Deus não vai perguntar o tamanho e o comprimento do seu cabelo ou da sua saia. Deus não vai perguntar se você não faltou a um culto. Não. Jesus deixou claro o critério do julgamento em Mateus 25, você pode ler a partir do verso 31. E o critério do julgamento é aquilo que você fez em relação às palavras de Jesus Cristo. Deus,
Ele não está vendendo as suas bênçãos. Deus não é um negociador, um empresário. Se algum dia você se sentir constrangido quando entrar dentro de um lugar que você chama de igreja, e ali você ouvir um discurso religioso, acusando você, te repreendendo, insistindo, quem sabe até agressivamente envergonhando você, chamando você de ladrão por não entregar 10% que você ganha para o sustento do governo religioso, para a pregação do evangelho, isto é, para os cofres da organização religiosa, ou por qualquer outra exigência que aquele lugar chamado igreja fizer para com você. Então você pode processar a referida empresa religiosa por praticar tal infame e vergonha, por danos morais, enfim. A mais distorcida parte da Escritura que pode existir no mundo, até onde eu consegui compreender, é aquela que fala Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu quero citar só como exemplo o voto escrito, publicado, não de forma ampla, por isso para muitos vai ser uma surpresa, mas de forma restrita para os administradores que governam a fé e a religião dos homens. Quero citar como exemplo o voto desta organização religiosa. Olha o que ela disse: o dízimo é do Senhor e deve ser devolvido à casa do tesouro, à tesouraria da associação. Você está me perguntando aí, de que organização religiosa é? Bem, você pode encontrar essa citação no livro Regulamentos Eclesiásticos Administrativos, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 1998. Você vai encontrar isso na referência V12.5. Ali você vai encontrar isto que eu estou dizendo. É o chamado livro de praxes, conhecido. Estou só dando um exemplo, mas isso é a compreensão de toda a organização religiosa, todo governo religioso. Vou ler outra vez a citação do que está escrito. O dízimo é do Senhor e deve ser devolvido à casa do tesouro, à tesouraria da associação. Ou seja, será que a escritura de Malaquias 3:10, aquele profeta de Deus, mas um profeta da velha aliança, será que ele concorda em sua verdadeira interpretação que as contas bancárias da associação das religiões é a casa do tesouro de Deus? Ainda que nenhum cristão, em sã discernimento, acredite nisso, na verdade, os homens estão sendo cúmplices dessa interpretação. No ano 2008, a referida empresa religiosa, somente no seu escritório maior, porque é uma estrutura, assim como um governo qualquer, o governo brasileiro, o governo americano, uma estrutura piramidal. Então, o escritório maior, sediado nos Estados Unidos, no ano de 2008, agora recentemente, só este escritório depositou, como faz todos os anos, com variações de dinheiro, depositou 212 milhões de dólares na Bolsa de Valores de Nova York. 212 milhões de dólares em 2008. Eu não sei quanto foi em 2009, nem sei quanto foi em 2007, não estou acompanhando. Na Bolsa de Valores de Nova York. A questão é que isso é só sombra, isso é só a ponta do iceberg, isso é o dinheiro que sobrou depois de tudo que foi gasto em um ano. Sabe qual é a principal fonte de renda dos governos religiosos, da grande maioria? É o chamado dízimo. Então, do que sobrou dos dízimos de um escritório, São Geral, da chamada Igreja do Sétimo Dia, uma poderosa empresa religiosa, o que sobrou, 2008, foi para a Bolsa de Valores de Nova York. E foi 212 milhões de dólares. São coisas. E os fiéis não têm a mínima consciência do que acontece. Nem como o dinheiro é gasto. Nem sabe quantos bilhões de reais se arrecadam a cada ano pelos cofres da organização religiosa. E nem sabe como é gasto. Enfim, nem sabe o tamanho da concentração de poder que tem os administradores que governam as organizações. As organizações religiosas rejeitaram o governo espiritual de Deus
e seguem o seu próprio estatuto e o seu próprio governo. E como resultado da exploração dos fiéis enganados, enriquecem mais e mais. Os fiéis pensam que estão enviando dinheiro para Deus, mas na verdade estão cooperando com a religião dos homens, fazendo-os cada vez mais poderosos. Estas ordens religiosas nomeiam homens e exaltam homens. Também eles usam esse poder que possuem, para rebaixar homens e humilhar homens. É bom aqueles que eles dizem que é bom, é ruim aqueles que eles dizem que é ruim. E quando chegam ao máximo da sua tolerância, eles simplesmente eliminam. Mas quando eles chegarem ao máximo da tolerância de Deus, cairão todos em um só dia. Todos eles. Exatamente como foi com Jerusalém. E antes tinha sido a menina dos olhos de Deus, como disse Zacarias capítulo 2, versículo 8. Mas a menina dos olhos de Deus cresceu, virou uma mulher, se prostituiu, adulterou, e está em adultério, é uma prostituta, e ainda não estão vendo. Assim foi com Israel, assim foi com Roma, assim foi com as demais organizações religiosas, os demais segmentos religiosos. Todos copiaram o governo da terra, oposição ao governo de Deus. João capítulo 12, versículo 6. Cita que Judas, que era chamado tesoureiro dos apóstolos, ele repreendeu Maria, a Madalena, por ter dado uma oferta a Jesus de um perfume cheiroso, derramando sobre a sua cabeça, sobre os seus pés. Então Judas, ele repreendeu a atitude daquela mulher, porque deu diretamente para quem? Para Jesus. Judas, ele queria ser o atravessador da bênção que aquela mulher estava retribuindo, da bênção que aquela mulher estava desfrutando, enfim, da bênção que era aquela mulher e do seu contato direto a Jesus Cristo. Judas queria se colocar no meio dos dois. Judas não entendia. Judas era diabo. Mas ele não foi diabo sempre. Ele se torna com as rejeições progressivas. Ninguém é diabo simplesmente porque acredita no erro. Se torna diabo por continuar acreditando no erro, quando a verdade é anunciada e proclamada. João 12,6 diz que Judas disse isso, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa tirava o que nela se lançava. Quando Paulo foi pregar, e teve encontro com os apóstolos, que foram chamados antes dele. Gálatas 2,10, Paulo disse que a única coisa que eles recomendaram a Paulo foi que se lembrasse dos pobres, o que também ele disse, me esforcei por fazer, Gálatas 2,10. E depois, quando Paulo prega a igreja de Coríntios, 2 Coríntios 9,9, ele diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Hoje, a palavra de Deus vai ensinar você como ajudar financeiramente a obra de Deus. Como depositar dinheiro diretamente na conta de Jesus Cristo. Mateus 25, 31 a 46, vou ler de uma forma resumida. Jesus disse, tive fome e você me deu comida. Eu tive sede e você me deu bebida. Eu era um mendigo e você me hospedou, arrumou uma casa para mim. Eu estava nu e você me vestiu. Eu era enfermo e você foi me visitar. Talvez você não tinha o poder de me curar, mas você foi lá me ver, no leito de morte. Não diz que você foi me curar, diz que você foi me ver. Eu estava preso e você também foi me ver. Jesus Cristo se tornou homem e se identificou com todo homem. Há muitas pessoas que estão presas hoje porque não tiveram o privilégio de nascer em uma família estruturada. Por isso, com uma mãe muitas vezes prostituída, um pai muitas vezes drogado, com 3 anos de idade aprendeu as coisas erradas, com 5 anos aprendeu a fumar, com 10 anos aprendeu a roubar, com 15 anos
aprendeu a usar drogas pesadas. Com 17 aprendeu a traficar. Com 18 matou alguém. Com 19 estava preso, está preso até hoje. Mas ele é simplesmente fruto de uma estrutura, de uma sociedade injusta, desigual, exploradora. Para existir um poderoso tem que haver muitos fracos, um sábio tem que haver muitos ignorantes. A questão é, meu amigo, se ele tivesse nascido talvez no seu lar, ele não seria um preso. Jesus disse, vá ver o preso. Sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste, disse Jesus. A melhor tradução para o texto grego, pequeninos, seria esquecidos. Então vamos reler o texto. Sempre que o fizestes a um destes meus esquecidos irmãos, a mim o fizeste. Então hoje, eu digo para você, onde está a conta corrente de Jesus Cristo? É a conta do pobre. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre, a Deus empresta, e Ele lhe paga o seu benefício. O pobre é aquele que está em posição de inferioridade. É aquele que está abaixo de você e não acima de você. Você tem que mandar força, não para cima, força para baixo, para levantar quem está no chão. Você tem que mandar dinheiro não para cima, é para baixo, para tornar o desigual igual a você. Ele tem que dormir no seu colchão. Ele tem que morar na sua casa. São forças de expressão de linguagem, o que eu estou querendo dizer. Em nome da religião, nós não podemos ter mais do que os outros. Nós podemos ter mais do que os outros em nome do nosso trabalho comum, normal, em nome do povo, pelo povo, para o povo, como quer que seja o mundo político, ou por uma empresa, por um concurso que você passou e está ganhando bem. Então você pode isso, mas não em nome da religião, não em nome de Jesus Cristo, não ganhando às custas da ignorância e da fraqueza do povo. Não, em nome de Jesus, o que você tem que fazer, em nome da religião, é mandar para baixo e não para cima. É erguer o que está caído. É ir ao necessitado. Prestar um culto verdadeiro a Deus. Não é se envolver com pessoas que estão de barriguinha cheia em um lugar, em um ambiente maravilhoso. Ficar cantando alegremente, enquanto ao seu lado milhares e milhares estão morrendo de fome com a barriguinha vazia. Quando milhares e milhares estão chorando lá fora, adoecidos, enfermos. Nós temos os nossos problemas. E não é em uma casa chamada igreja que serão resolvidos. Não, é na vinda de Jesus Cristo. Temos que olhar para Jesus, ignorar os nossos problemas e ir atrás daquele que estão com problemas maiores do que os nossos. E em nome de Jesus, ajudar essas pessoas. O pobre é aquele que está em posição de inferioridade. São os esquecidos, os injustiçados, os indefesos. São os inválidos. É qualquer um que está em desvantagem em relação a você. Se você quer adorar a Deus, adore a Deus, amando, ajudando, salvando aquele que está abaixo de si. Hoje, nós aprendemos que o dízimo das religiões é falso. E dar dinheiro para Deus, ou para a obra de Deus, ou para Jesus, é dar para os necessitados. Vamos tirar o foco do homem. Vamos deixar de exaltar o homem. E vamos colocar os homens em igualdade. Em nome de Jesus Cristo, não pode haver nem rico, nem pobre. Grande, pequeno, líder e liderados, governantes e governados, maiores e menores, homem ou mulher, porque em Cristo nós todos somos um. Jesus nos chamou e disse, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida por vocês. E vocês que são as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. E quem me segue não andará nas trevas. Ele disse que haveria um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho de ovelhas iguais, que se alimentam igualmente, que têm a mesma gordura e o mesmo peso, que dormem no mesmo pasto, que bebem da mesma água. A religião de Cristo, a religião de Deus, que é Jesus Cristo, torna os homens iguais em privilégios. Torna os homens iguais em paternidade. Somos todos filhos de um mesmo Pai e não desiguais. Com poder, com fervor, com alegria, entreguemos para Jesus o que nós temos. Não 10%, não 20%, não 30%,
Entreguemos tudo a Ele, para glorificar a Ele. E isso fazemos quando nós cumprimos a Sua palavra. No dia do juízo, o critério do julgamento é este. E neste julgamento, hoje, há comprovações claríssimas de que as organizações religiosas, os governos religiosos, são os mais réprobos, condenáveis que possam existir. Porque eles fazem bem somente a si mesmos. Em nome de Jesus, saia do cativeiro. Porque Ele quebrou as tuas algemas. Em liberdade vá fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus, exaltar o nome de Deus, o nome de Jesus Cristo. Indo em busca dos esquecidos. Amém.